Galera da Polícia Militar do Ceará, professora Maiara chegando aqui com mais uma dica incrível de processo penal para você que está aí se preparando, né, para a sua prova e rumo à aprovação, se Deus quiser, tá? Hoje eu vim trazer para vocês um tema que está super em pauta e acredito eu que possa, né, que a FGV possa vir a explorá-lo com algumas questões, uma ou duas questões, tá? Porque é um tema novo, que é o acordo de não persecução penal, tá? Inserido aí pelo nosso pacote anticrime no artigo 28A, tá? Primeiramente, né, antes de iniciarmos aí o tema, vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, ativar o sininho, tá? Para ser notificado aí a respeito das novidades. E também na descrição desse vídeo nós iremos deixar para vocês um simulado de forma gratuita, tá? Então, se você quiser, né, treinar, ver como você está se saindo aí, né, com a resolução de questões, tá? O nosso simulado foi feito para você, tá? Outra coisa, se você tiver alguma dúvida a respeito desse tema ou outro tema de processo penal, você pode também me procurar para que a gente possa, né, tá esclarecendo aí, tá certo? Então, vou deixar aqui o Instagram para vocês. Maiara OSD, qualquer coisa estou à sua disposição. Então vamos começar. Primeiramente, gente, preciso que vocês abram aí a legislação, tá? O acordo de não persecução penal, ele tá dentro do tema ação penal. Então, como o seu edital ele cobra ação penal, tá? É provável aí, né, que nós tenhamos pelo menos, né, uma ou duas questões aí de acordo de não persecução penal. Então, nós vamos tratar aqui os principais temas, os principais pontos, tá? Acerca aí desse tema, tá? Nós vamos ver em quais situações é possível que o Ministério Público, né, faça esse acordo de não persecução penal, em quais casos será vedado, tá? E qual vai ser o procedimento. Então, primeiramente, abrindo o Código de Processo Penal aí no artigo 28A, nós temos o seguinte, ó, não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena inferior a 4 anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições. Aí nós temos ali em quais condições. Então, primeiramente aqui, né, vamos destrinchar esse artigo aqui, ó. Primeiro, não pode ser caso de arquivamento. Não pode ser caso de arquivamento, tá? Então, só será cabível aí o ANPP, como é chamado no acordo de não persecução penal, se não for caso de arquivamento. Segundo, o investigado tem que confessar formal, ou seja, né, por escrito e circunstancialmente a prática do crime. Segundo, a pena mínima deve ser inferior a 4 anos. E terceiro, o crime não pode ser cometido com violência ou grave ameaça. Então, não pode ter violência ou grave ameaça. Então, aqui nós temos, né, os requisitos aí para a propositura do ANPP, ó. Não pode ser caso de arquivamento, o investigado ele tem que confessar formal e circunstancialmente a prática do crime, crime este cuja pena mínima seja inferior a 4 anos, cometido sem violência ou grave ameaça, tá? Aí, nesse caso, o Ministério Público, tá, ele pode aí, e também tem que ser o quê?
tem que ser necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, tá? Então, se o Ministério Público, né, ele verificar ali que através dessas condições vai ser necessário para prevenir novas práticas delituosas, tá? E também, né, para reprovar aquele crime que foi cometido, esse acordo poderá ser celebrado, tá? E aí nós temos as condições, ó. Primeira condição, o investigado, né, ele tem que o quê? Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto que se for impossível isso, né? Se tiver impossibilidade de fazê-lo, né, então não há que se falar em reparação ou restituição da coisa. Ele deve o quê? Renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime. Então, ele vai ter que renunciar ali aos bens que o Ministério Público disser que é um produto do crime ou um proveito do crime. Ele vai renunciar também a direitos apontados ali pelo Ministério Público. Ele tem que, essas condições, pessoal, ela pode ser cumulativa, tá, ou alternativa. O Ministério Público pode escolher apenas uma delas ou pode escolher todas, tá? Então, fica a critério aí do membro do MP. Outra condição é prestar serviço à comunidade ou entidades públicas por período correspondente à pena mínima combinada e é diminuída de 1 a 2/3. Então, essa prestação de serviço, tá? Vai ser uma entidade pública que vai ser indicada pelo juiz, tá? E que tenha preferencialmente como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aí do que aparentemente foi lesado pelo delito, tá? Então, essa prestação, qual que é o tempo dessa prestação de serviços? É o tempo aí da pena mínima, né, do delito vai ser diminuída de 1 a 2/3. Aí, o juiz vai diminuir esse tempo de 1 a 2/3. Ele pode também, outra condição aí do inciso 4º, ó, ele pode pagar a prestação pecuniária, que vai ser estipulada também pelo juiz, a entidade pública ou de interesse social, a bens jurídicos iguais, que tenha, né, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados, tá? Ele vai cumprir por prazo determinado outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que essa condição ela seja o quê? Proporcional e compatível com a infração penal imputada. Então, o Ministério Público, além dessas condições previstas aqui, tá? Perda de bens e valores, né? Restituição, reparação do dano, o Ministério Público ele pode ainda estabelecer uma outra condição, desde que ela seja o quê? Proporcional e compatível com a infração que foi, né, que está sendo imputada ali ao agente. Para a aferição da pena mínima, que vai ser combinada, a pena mínima, ela está o quê? Ela está intimamente ligada aí com o critério, né, se será concedido ou não esse acordo. Então, para a aferição dessa pena mínima, serão consideradas as causas de aumento e também as causas de diminuição aplicáveis ao caso concreto. Então, se houver ali alguma causa de aumento, alguma causa de diminuição, essas causas serão levadas em consideração, né, para a aferição da pena mínima. Por quê? A pena mínima é um dos requisitos, né, para o acordo de não persecução penal. Aí nós temos aqui os casos em que não será possível aí o acordo de não persecução penal. Ó. O parágrafo 2º fala que o disposto no caput desse artigo não se aplica nas seguintes hipóteses. A primeira delas, em que não vai caber acordo de não persecução penal. Se for cabível transação penal de competência dos juizados especiais criminais, lá nos termos da Lei 9.099, né, que é a Lei dos Juizados Especiais. Então, se for cabível transação penal, não cabe acordo de não persecução penal, tá? Então, se for cabível transação penal, é vedado aí o acordo de não persecução penal. 2. Se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada,
ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas. Então, assim, ele não pode ser reincidente, não pode ter conduta criminosa habitual, profissional, tá? Nesse caso, não será cabível o acordo de não persecução penal, exceto que, se as infrações anteriores, né, forem insignificantes, tá? Outro caso em que não será possível a celebração aí do acordo de não persecução penal. Se o agente, né, tiver sido beneficiado nos 5 anos anteriores ao cometimento da infração em acordo de não persecução penal, então nos últimos 5 anos ele já foi beneficiado com outro acordo de não persecução penal, ele foi beneficiado com a transação penal ou com uma suspensão condicional do processo. Então, nesse caso, tá? Se nos 5 anos anteriores ele já foi beneficiado com a ANPP, ele já foi beneficiado com transação penal ou com suspensão condicional do processo, nesse caso, não será possível também o ANPP. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor. Então, o crime ali de lesão corporal no âmbito de violência doméstica ali praticado contra a mulher. A pena mínima, vamos supor que fosse uma lesão corporal grave, pena mínima aí, que é 1 ano, tá? Então, se fosse olhar pela pena mínima, seria possível sim, né? Porque pena mínima até 4 anos, né? Inferior a 4 anos, pode, tá? Mas nesse caso, não será cabível por disposição expressa aí da lei que veda, tá? Veda o ANPP nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica familiar ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor, tá? Então, ainda que preencha todos esses requisitos, né, não será possível nesses casos, tá? O parágrafo 3º fala que o acordo de não persecução penal, ele vai ser formalizado por escrito e vai ser firmado pelo membro do Ministério Público, pelo investigado e pelo seu defensor. Cuidado, tá? Ele não vai ser firmado, ó, pelo juiz, não. O juiz, ele vai ter outra função aqui, tá? Mas a questão vai falar para você que o acordo vai ser firmado entre o Ministério Público, o investigado, seu defensor e o juiz. E isso está incorreto, tá? O juiz, a participação dele é para homologar o acordo, tá? Então, durante a formalização ali do acordo, quem irá atuar? Ministério Público, o investigado e seu defensor apenas, tá? O parágrafo 4º fala que, para a homologação do acordo, será realizada audiência na qual o juiz ele vai verificar o quê? A voluntariedade por meio da oitiva do investigado na presença do defensor e também a sua legalidade. Então, o juiz ele vai verificar o quê? A voluntariedade e a legalidade do acordo, mas ele não participa ali da sua formalização, tá? O parágrafo 5º fala que se o juiz considerar inadequada ou insuficiente ou abusivas, né, as condições dispostas aí pelo Ministério Público no acordo, ele vai devolver os autos ao MP para que seja reformulada aí a proposta de acordo com a concordância do investigado e seu defensor. Então, vamos supor que o juiz observou ali uma cláusula muito abusiva. O Ministério Público, vocês viram, né, que ele também pode estabelecer qualquer condição, desde que ela seja proporcional, né? Então, se o juiz verificar, ele não concorda ou ele acha insuficiente alguma das condições, ele devolve os autos ao Ministério Público para que ele reformule aí, né, esse acordo, essa proposta de acordo, tá? E haverá concordância do investigado e do seu defensor. Aí o parágrafo 6º fala que, homologado judicialmente o acordo de não persecução penal, o juiz devolve os autos para o Ministério Público, que inicia a sua execução perante o juízo da execução penal. Então, ó, o ANPP, depois de homologado, ele vai para o quê? O juiz da execução.
tá? Então, o juiz que atua na fase ali da celebração do acordo é um, e o juiz que vai atuar depois de homologado o acordo é outro, é o juiz da execução, tá? O juiz, né, o parágrafo 7º fala que o juiz pode recusar a homologação à proposta que não atendeu os requisitos legais ou quando não for realizada a adequação que se refere ao parágrafo 5º. Então, se o juiz ele entendeu que alguma das cláusulas são abusivas, são insuficientes, e ele devolve esses autos para o Ministério Público reformular a proposta, e o Ministério Público não faz, tá? Ele pode recusar, o juiz pode recusar a homologação, né, desse acordo, tá? Aí, parágrafo 8º fala que recusada a homologação, o juiz, né, vai devolver os autos ao Ministério Público para análise aí, de complementação das investigações ou oferecimento da denúncia. Então, se o juiz recusou a homologação, ele devolve os autos para o Ministério Público e o Ministério Público irá avaliar se é necessário a realização de alguma diligência, né, investigativa, ou se ele irá, de plano ali, oferecer a denúncia, tá? O parágrafo 9º fala que a vítima ela vai ser intimada da homologação do acordo de persecução penal e do seu descumprimento. Então, por exemplo, foi feita ali, né, a proposta de acordo, o juiz verificou, né, a voluntariedade, a legalidade, o acordo está com as cláusulas ok, o juiz homologa, tá? Após homologar, o acordo vem para o juiz da execução penal. A vítima, ela vai ser intimada a respeito da homologação desse acordo e caso, né, alguma daquelas condições lá do início que nós vimos, né, prestação de serviço de comunidade, renúncia ali de bens e direitos, né, restituição, reparação do dano. Então, se alguma dessas condições forem descumpridas, a vítima também será informada, tá? Parágrafo 10, descumpridas quaisquer das condições estipuladas no acordo de não persecução penal, o Ministério Público deverá comunicar ao juízo para fins de sua rescisão e posterior oferecimento de denúncia. Então, se o agente, né, que foi beneficiado ali pelo acordo de não persecução penal, se ele descumpre qualquer das condições impostas, o Ministério Público comunica ao juiz e o juiz, tá, vai rescindir o acordo. Da mesma forma como é o juiz que homologa, é o juiz que rescinde. Então, não é o Ministério Público que rescinde, tá? O juiz irá rescindir o acordo, tá? Caso, né, o investigado descumpra, tá? E o fato do investigado descumprir alguma das condições também é justificativa para que o quê? Para que o Ministério Público não ofereça a suspensão aí condicional do processo, tá? Tendo em vista que as condições da proposta de acordo de não persecução penal foram descumpridas. O 11, o 12. A celebração e o cumprimento de acordo de não persecução penal não constarão da certidão de antecedentes criminais, tá? Exceto para os fins do inciso 3º do parágrafo 2º desse artigo. Então, não pode constar na folha de antecedentes criminais que aquela pessoa, ela possui um acordo de não persecução penal, tá? Só, exceto para o inciso 3º aí do parágrafo 2º, que é o quê? Verificar se ele já foi beneficiado nos últimos 5 anos com acordo de não persecução penal, com transação penal ou com suspensão condicional do processo, porque nesses casos, né, é vedado aí um novo acordo de não persecução penal. Então, apenas para esses fins. Então, não constará, tá? Não, a celebração e o cumprimento não constarão da certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins que eu mencionei, tá? O parágrafo 13 fala assim: cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente vai decretar a extinção da punibilidade. Então, se o investigado ali que fez um acordo de não persecução penal cumpriu direitinho, né, as condições que foram impostas, após o término desse cumprimento, o juiz ele decretará a extinção de punibilidade. E por último, né, no caso de recusa aí por parte do Ministério Público em propor acordo de não persecução penal, o investigado ele pode requerer a remessa dos autos a órgão superior na forma
do artigo 28 deste Código. Então, se o investigado, ele preenche os requisitos aqui para o acordo de não persecução penal, né? Ele praticou o crime sem violência ou grave ameaça, ele confessou essa prática formal e circunstancialmente, tá? A pena mínima é inferior a 4 anos. E não é caso de arquivamento, se ele preenche esses requisitos e não incide em nenhuma das vedações, e o Ministério Público ainda assim se recusa, né, à celebração desse acordo, ele pode submeter, tá? Ele pode requerer que os autos sejam remetidos, né, a uma instância superior para que seja feita aí essa análise de oferecimento do acordo de não persecução penal, tá? Então, pessoal, o acordo de persecução penal, nós vimos aqui os pontos mais importantes. O que você precisa saber? Os requisitos, tá? Quais casos é que será possível a celebração do acordo de não persecução penal, em quais casos que é vedado, principalmente aí, violência doméstica e familiar, violência ali pela condição de mulher, tá? Então, nesses casos, vocês têm que saber quais os casos em que não é permitido, quais são as condições que o investigado deve obedecer durante ali o acordo, qual a participação do juiz. Eu mencionei para vocês, o acordo é firmado entre o Ministério Público, investigado e o seu defensor. O juiz, ele atua na verificação, né, desses dois requisitos, voluntariedade e legalidade. E ele irá homologar. A partir da homologação, o acordo vai para o juiz da execução, que vai acompanhar ali, né, o Ministério Público manda para o juiz da execução, que irá acompanhar ali a execução daquele acordo e o cumprimento das suas condições. A vítima tem que ser intimada a respeito da celebração do acordo e também de seu descumprimento. Se forem descumpridas as condições, né, o Ministério Público manda os autos para o juiz, que irá rescindir esse acordo, tá? E aí é uma justificativa para que não seja oferecida a suspensão condicional do processo. Dessa forma, o Ministério Público poderá oferecer a denúncia. Mas suponhamos que o investigado tenha ali cumprido todas as condições, tá? Durante o tempo que foi determinado. Ao final, o juiz irá decretar a extinção da punibilidade, tá? E assim nós encerramos o tema, né, de acordo de não persecução penal, dentro aí a partir do artigo 28A, tá? E os seus parágrafos. Por ser novidade, creio eu que tem muita chance, né, da FGV cobrar esse tema na sua prova, tá? Qualquer dúvida que você tenha ficado a respeito aqui do acordo de não persecução penal, eu já deixei meu Instagram aqui, MaiaraOSD. Nós também temos os canais do Vale Concurso, Instagram, nos acompanhem, tem muita coisa bacana para você que se prepara aí para concurso público, tá? E, mais uma vez, eu ressalto que na descrição desse vídeo, né, será disponibilizado aí um simulado para vocês, tá? Um abraço, gente, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!